Nós vamos trabalhar hoje a parte do título dos crimes contra a pessoa, estamos dentro do capítulo dos crimes contra a vida. E nós vamos estudar agora um crime muito importante que foi totalmente remodelado no ano de 2019. Então aqui no artigo 122 nós temos a conduta do induzimento, instigação ou auxílio. Tudo isso relacionado ao suicídio ou a automutilação. E aí veja só, o que você precisa ter em mente aqui nesse primeiro contexto? O crime, tal qual estava previsto na redação originária, era tão somente induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Agora, em 2019, nós tivemos a alteração da roupagem desse crime e nós tivemos aqui a inserção da figura da automutilação. Então, em linhas gerais aqui, todo aquele indivíduo que induz... Professor, no que consiste o induzimento? O induzimento consiste em você fomentar ideia já existente. Instigar consiste no ato de você criar a ideia. E o auxílio consiste em fornecer meios. Fornecer meios para que outra pessoa pratique suicídio ou para que ela se automutile. Então essa questão aqui, especialmente no que diz respeito à automutilação, ganhou contornos aí de mídia, especialmente depois daquela brincadeira, vamos chamar assim, da baleia azul, né? Que, salvo engano, aí há uns 3 anos atrás, em meados do ano de 2018, 2019, surgiu aí com o boom da internet, especialmente quando pessoas ligadas a determinadas redes sociais, elas criavam premiações para que crianças e adolescentes cumprissem determinadas tarefas. E uma dessas tarefas, em determinados momentos, ou era a automutilação ou era o suicídio. Então, o nosso Poder Legislativo entendeu por bem tornar crime também o induzimento, a instigação ou o auxílio, a automutilação também. De antemão aqui é importante recordar que existe uma crítica trazida por parte da doutrina, porque nós estamos estudando aqui os crimes contra a vida. Só que a automutilação consiste na pessoa se autolesionar, praticar lesões corporais nela própria. Então nós temos aqui um crime que se dá contra a integridade física da pessoa, mas que ele é submetido ao tribunal do júri em relação à disposição topográfica. O Rogério Sanches, doutrinador, por exemplo, ele esclarece que seria muito melhor manter aqui no artigo 122 a figura do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e jogar todas essas condutas relacionadas à automutilação num possível artigo 129A. Então, a questão seria tão somente para organizar, mas fato é que o Poder Legislativo entendeu por bem jogar essa conduta aqui dentro. Então, antes de nós analisarmos a letra da lei, e já digo também que essas questões aqui, que as questões envolvendo este crime, elas vêm com força agora nos novos concursos, porque inseridas no ordenamento em 2019, e aí nós só temos uma prova do Instituto AOCP, que cobrou uma questão específica sobre uma das causas de aumento aqui. A hora que a gente chegar lá na disposição específica, eu faço o apontamento para vocês, beleza? Então, olha só. No que diz respeito à classificação desse crime, nós tivemos também uma alteração. Por quê? Pela redação originária, ou seja, antes da reforma de 2019, esse crime era material. Então, o indivíduo que instigasse, auxiliasse ou induzisse outrem a praticar o suicídio só seria responsabilizado se a pessoa efetivamente sofresse lesão corporal. Agora não.
Agora, a mera prática da conduta já é suficiente para materializar, para tipificar o crime. Então, olha só, isso aqui é importante, tá? Hoje, esse crime é classificado como um crime formal. Ou seja, a simples prática de uma das condutas aqui já classifica o crime, tudo bem? Se nós tivermos o resultado, se nós tivermos a lesão grave, se nós tivermos o suicídio, nós teremos formas qualificadas. Então isso aqui é importante, ó. O resultado serve para qualificar o crime. Fica atento que a gente já vai entrar na letra da lei, beleza? Quem é o sujeito ativo dessa conduta? Quem que pode praticar esse crime? Opa, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. No outro giro, o sujeito passivo, a vítima, também nós teremos aqui qualquer pessoa. Mas, meu aluno, o que eu quero que você tenha em mente? É qualquer pessoa que tenha plenas condições de saber o que está fazendo. Por quê? Se a pessoa é considerada incapaz, nós temos um dos últimos parágrafos aqui do artigo 122 que estabelece que, nesse caso, se o indivíduo pratica o fato contra a pessoa menor de 14 anos ou pessoa que não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou para saber o que está fazendo, ele não responde pelo crime do 122, ele já responde direto pelo resultado. Como assim? Se eu induzir uma pessoa menor de 14 anos a praticar suicídio e essa pessoa pratica e consegue e consuma o resultado e ela se suicida a partir da minha instigação, eu não respondo pelo 122, eu respondo pelo homicídio e aí eu analiso se tem a presença de alguma qualificadora, tudo bem? Na hora que nós analisarmos a letra da lei, isso tudo fica claro. Então, o sujeito passivo é qualquer pessoa, aí faça a anotação aí, maior de 14 anos e com desenvolvimento, ok, o desenvolvimento completo. Vou deixar o ok aí, só para não ficar tão extenso. Então, sujeito passivo, qualquer pessoa, mas ela tem que ser maior de 14 anos e com o desenvolvimento perfeito. Beleza? Outro ponto de importância. Elemento subjetivo. Elemento subjetivo. Esse crime aqui só é punido a título de dolo. Tudo bem? E não existe previsão para essa conduta na modalidade culposa. Tamo junto? Beleza? Então aqui nós temos as observações básicas acerca desse crime. Agora nós vamos entrar para o texto da lei e aquilo que for mais relevante nós trazemos novamente para a lousa e fazemos as anotações, tranquilo? Então olha só, artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Reclusão de 6 meses a 2 anos. Volta para mim aqui, olha só. Você que está se preparando principalmente para o concurso da PRF, você tem lá a Lei 9.099 de 95 no seu edital. E nesse contexto, você sabe que aquela infração, independentemente da natureza, se ela tem até 2 anos, ela é considerada uma infração de menor potencial ofensivo, sujeita aos benefícios da Lei do Juizado Especial Criminal. Aqui, a figura do caput, ela é por si só uma infração de menor potencial ofensivo. Mas se liga, presta atenção que aqui a gente já tem mais uma potencial questão para sua prova. Quem vai aplicar os institutos despenalizadores lá da Lei 9.099? Que a gente tem a composição civil dos danos, a gente tem a transação penal, suspensão condicional do processo. Olha só, quem vai aplicar aqui é o juiz responsável pelo tribunal do júri.
Beleza? Por quê? Porque nós estamos dentro da competência dos crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida são afetos à competência do júri. Tranquilo? Então se liga nesse primeiro bizu aqui. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do 129, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Então aqui a gente já tem uma qualificadora. O que você vai ter em mente, meu aluno? Se liga. Quem está sendo punido aqui não é a pessoa que se automutila ou que tenta o suicídio, tá? Por quê? Lembra, aquela conduta que é praticada contra bem jurídico próprio, ela não recebe a chancela do direito penal, a não ser que outra pessoa assim o faça. Então, se a pessoa que instiga a outra, aquela que vai praticar a conduta não responde por nada, mas aquele que instigou é essa pessoa que vai ser responsabilizada aqui nos termos do artigo 122. Vamos lá? Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, pena reclusão de 2 a 6 anos. Tudo bem? Então, aqui a gente já vê aquele descompasso, né? Porque está se considerando como uma qualificadora aqui uma conduta de suicídio consumado e outra de uma automutilação que resulta em morte. Então, no induzimento ao suicídio, a vontade do agente aqui, ó, o dolo do agente é que a vítima se mate, que ela tire a própria vida. Na automutilação, o dolo do agente é que a pessoa se machuque, se automachuque, se autopratique lesões. Mas se ela se automutila e resulta a morte, nós temos o chamado crime préter doloso. Por quê? Tem dolo no antecedente e culpa, mas ele tem o mesmo intervalo de pena do que aquele que tem a finalidade específica de que a vítima morra. Então aqui são descompassos, tá, senhores? E é isso que eu tento trazer para vocês, mas fiquem atentos porque estão previstos no mesmo dispositivo. Aí olha só, aqui nesse parágrafo 3º é justamente onde caiu a questão do Instituto AOCP. Olha só, a pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. E ainda se a vítima é menor ou tem diminuída a capacidade de resistência. Então, eu faço questão de que isso conste no seu caderno. Olha só. A pena será duplicada. Guarda bem aqui esse quantum de pena, esse quantum de aumento de pena. Isso aqui é considerado uma causa de aumento que vai ser aplicada lá na terceira fase da dosimetria, tá? Então a pena será duplicada se o crime for praticado por motivo egoístico, se for praticado por motivo fútil, que é aquele motivo desproporcional, ainda, se o crime for praticado por motivo torpe, que é aquele motivo repugnante. E ainda, se a vítima for menor de idade, ou ainda, se tiver reduzida a capacidade de entendimento. As questões elas não vão divergir muito do texto da lei, então por isso que é importante você guardar os termos que aqui são empregados, porque nós já trabalhamos com todas essas situações aqui, com todas essas nomenclaturas, quando falamos lá do homicídio praticado por motivo fútil ou do homicídio praticado pelo motivo torpe, tá? Então, só você dar uma voltadinha na papirada aí que você vai encontrar isso tudo. Tranquilo? Então, toma cuidado. Seguindo, parágrafo 4º.
A pena é aumentada do dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, rede social ou transmitida em tempo real. Então, olha só, aqui nós temos outra causa de aumento, ó. Então, pena aumentada no dobro. Pena aumentada no dobro. Pena duplicada. Dobro daquela que foi aplicada. Se praticada em rede de computadores, em rede social, ou se ela for transmitida em tempo real. Transmitida em tempo real. Beleza? Olha só a observação que nós vamos fazer aqui. Amigão, se liga no seguinte. E se o indivíduo, de maneira genérica, ele faz apologia ao suicídio, sem um destinatário específico, tem o crime? Não. Não existirá o crime. Por quê? O crime do artigo 122 tem que ter vítima direta, tem que ter uma vítima específica, tá? Então você pode deixar anotado o seguinte: não haverá crime. A gente está falando pelo menos da conduta aqui do 122, tá? Pode ter algum ou crime de apologia ao crime ou a contravenção de apologia à contravenção, tá? Não haverá crime se não houver vítima específica. Beleza? Então isso aqui é importantíssimo. Tenham isso em mente. Tranquilo? Beleza? Parágrafo 5º traz mais uma causa de aumento. Olha só. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou rede virtual. Então a pena aumenta-se em metade se o indivíduo, se quem pratica a conduta é o líder ou o coordenador do grupo da rede virtual. Então, pena aumentada da metade se o indivíduo é líder ou coordenador da página. Hoje já caiu um pouco de circulação aquela figura das salas de bate-papo, né? Porra, na minha época tinha pra caramba, tinha o bate-papo da UOL, que você entrava lá pra bater uma resenha, pra tentar descolar alguma coisa. Depois veio a etapa do Mirk. Quem lembra da etapa do Mirk já tá enrugando a testa, viu, meu filho? Depois aí veio o MSN, que daí tornou o trem um pouquinho mais fácil, já facilitou a nossa vida, né? Você já adicionava lá, mandava o recadinho, porque, minha Nossa Senhora, na época do tal do Orkut, então, santo Deus, né? Porque se você quisesse mandar uma mensagem privada, você tinha que mandar um depoimento para a pessoa. Quem já gastou a sola da botina aí vai lembrar disso daqui. Você mandava um depoimento, daí você mandava uns 5 asteriscos lá em cima e colocava em caixa alta, não aceita. E daí a pessoa colocava a declaração de amor ali, colocava aquele trechinho da música, e às vezes você aceitava sem querer, dava todo aquele rebuliço na escola, aí você gastava SMS 60 centavos por vez para avisar o teu amigo lá que ele estava lascado porque aceitou o depoimento. Então hoje, líder ou coordenador da página
a gente vê essa figura aí até um pouco em desuso, mas o código foi cauteloso e trouxe essa previsão. Aqui, ó, essa questão da pena aumentar-se em dobro, aqui se praticada em rede de computadores, transmissão, essa aqui tem bastante relevância. Joga aqui rapidão. Essa aqui tem bastante relevância, é bem importante você lembrar dessa tela. Beleza? E aí, olha só, vamos partir aqui para o parágrafo 6º, que aí é que a gente vai ver aquela situação daquele momento em que nós falamos do sujeito passivo. Lembra que lá no início nós falamos, quem é o sujeito passivo da conduta? É aquela pessoa que tem que ser maior de 14 plenas condições psicológicas. Olha só o parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo, então vamos lá. Parágrafo 1º é o que fala aqui se a automutilação ou a tentativa de suicídio, se elas resultam em lesão corporal. Se o crime de que trata o parágrafo 1º desse artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no artigo 129, parágrafo 2º. Então, se o indivíduo pratica a conduta contra menor de 14 anos ou que não tenha o necessário discernimento, o indivíduo não responde pelo 122. Ele vai responder direto pelo artigo 129, parágrafo 2º, na medida em que ele se aproveita da vulnerabilidade da vítima para que ela pratique a conduta. Então, se ele pratica o induzimento à automutilação contra a pessoa que tem menos de 14 ou reduzida a capacidade de resistência, ele quer praticar lesão contra aquela pessoa. Tudo bem? Então, se liga, fica atento. Então, a pessoa responde direto pela lesão corporal gravíssima. Fechou? Olha aí o parágrafo 7º, então. Se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121. Aí volta aqui, ó, vamos ver o parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte. Então vamos colocar aqui, ó. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte. E aí nós temos aqui, ó, se a prática da conduta é contra o menor de 14 ou quem não tem o necessário discernimento, o indivíduo não vai responder pelo artigo 122. Responde direto pelo homicídio. E aqui vem a doutrina e desce o sarrafo de novo. Por quê? Se o indivíduo instiga outra pessoa a praticar automutilação e a automutilação resulta em morte, então um crime pré-ter doloso, mesmo assim o indivíduo responderá por homicídio. Olha que incongruente que o código foi nesse aspecto. Então você tem que ter cuidado aqui com a redação desse dispositivo, tá? E aí eu quero te dar aqui dois exemplos desse crime aí que a doutrina trabalha. Então a gente tem lá a figura da roleta russa. Então os indivíduos que carregam um 38 lá com uma munição só e rodam ele e um dispara tal contra a própria cabeça. Se você tá aqui, ó, você e o Carlitos aqui estão brincando de roleta russa. E aí você coloca uma munição e dá para ele. Vai lá, Carlitos, vai ser primeiro. A munição, meu filho, ela já tá na câmara. Ela tá na vez. O Carlitos mete o 38 na cabeça e pum, tira a vida. Nesse caso,
Eu respondo pelo artigo 122, tá? Esse é o entendimento doutrinário e até jurisprudencial sobre o tema. E o mesmo vale para aquelas pessoas muito inteligentes que são superdotadas, eu diria, né? Porque elas têm um grau muito maior, uma sabedoria suprema, que eles pegam o carro e saem furando o sinal que nem louco, né? Fica naquele racha maroto na madruga. E aí, se o superdotado inteligentão fura o sinal, outra pessoa bate, ele morre, ou melhor, o condutor nunca se fode, né? O condutor permanece vivo e o camarada ali, o vizinho dele, morre, ele também pode responder aqui por essa conduta. Tudo bem? Beleza? Então aqui nós arrematamos o artigo 122. Fica ligado nos bizus aí porque isso vai aparecer na sua prova. Valeu?